programa Psiquiatria Sem Fronteiras e já estivemos no Egito. Nós estivemos lá na região da Tanzânia, e Etiópia, é onde surgiu o gênero humano. Os Australopithecus, que é uma espécie de intermediário entre o macaco e o gênero Homo, né? Então lá, os mais antigos estão naquela região. O gênero Homo normalis, outros gêneros dessa nossa estrutura, que é o Homo sapiens, também a gente já passou ali na região da Tanzânia e já fizemos um programa da Psiquiatria Sem Fronteiras. Então nós estamos no berço do mundo praticamente. Aqui nasceu o ser humano. Ele foi desenvolvendo a partir dos Australopithecus, né? A menção que nós temos do mais antigo Australopithecus, que é um hominídeo menos desenvolvido, é a da Lucy. Há 5 milhões de anos, a Lucy apareceu, ou seja, foi descoberta na Etiópia, aqui perto, mas aqui mesmo na Tanzânia, muitos achados, pegadas, muitos achados de hominídeos ainda não desenvolvidos. A gente diz assim que não estão desenvolvidos porque eles têm uma caixa craniana pequena comparado com o homem, né? E aqui, por exemplo, na Tanzânia, nós vamos ver que os melhores trabalhos, os grandes trabalhos da paleontologia estão por aqui. E assim foi o desenvolvimento do ser humano, saindo dos Australopithecus, indo para o gênero Homo, o Homo sapiens, aferenses, robustos, e foi assim que chegou a aparecer a nós, com essa cabeça assim, ó, esse tamanho de cabeça, de capacidade de raciocínio, e nós chamamos isso de homem desenvolvido, capaz de criar civilizações. O programa de hoje, nós vamos, vamos voltar à década de 90, naquele congresso, primeiro congresso pan-africano de psiquiatria, década de 90, congresso internacional. Eles me chamaram a atenção pela forma com que organizaram o congresso, de forma top. Primeiro porque o congresso foi em árabe, na língua deles. Quando tinha algumas sessões importantes na língua deles, que a gente não dominava, a gente tinha sempre um colega árabe que traduzia, né, do árabe para o francês ou para o inglês, para a gente poder compreender. Tinha também sessões internacionais com a gente, em inglês ou em francês, foi muito bom também. Mas o que chamou bastante atenção é que a participação popular. Eles prepararam um congresso onde eles serviam a população local e permitiam a população local entrar no espaço e dar a opinião também. Então, essa contribuição foi muito legal. Eu que já tinha sido formado na Universidade de Nice, lá no sul da França, no serviço de etnopsiquiatria, essas eram um pouco as características desses franceses do sul, também ao lado do Mediterrâneo. No início a gente fazia congresso onde a população entrava, era dentro de um hospital psiquiátrico, os pacientes participavam das sessões de alguma forma, às vezes era um tumulto, mas era bem legal também. E estamos preparando, estamos em negociação com a Associação Mundial de Psiquiatria Cultural, num lugar muito interessante, um lugar onde está lá Brasil, Paraguai e Argentina. Sabe onde é que é? A Tríplice Fronteira em Foz do Iguaçu. É possível que a gente traga em forma de fórum, que seja com essas inspirações africanas aí, e de início também, um evento com o nome Mundo em Desordem, Mediação e Conflito. Então estamos nos preparando, nos organizando, as coisas estão indo bem, vamos envolver o pessoal da justiça, vamos envolver o pessoal da saúde mental e o pessoal da comunicação. O mundo ficou com essa pandemia e em outros momentos em todo o planeta numa espécie de desordem, onde o bom senso ficou muito afastado das nossas relações. E vai ser legal o momento de retomar esse assunto de forma acadêmica, de forma aprofundada, para entender o comportamento humano. Nós estamos agora aqui numa sessão pública, onde uma socióloga fala sobre os curandeiros. A sala tem um público egípcio, ela está fazendo em árabe a emissão,
E, gentilmente, nosso secretário, esse senhor, colocou uma senhora para traduzir para a gente. Está aqui traduzindo em francês também. Nós vamos mostrar agora um filme sobre esse assunto. Pãozinho quentinho, feito na hora. Ela aqui fazendo pão, olha só. A padeira. Quentinho, eu vou provar pela primeira vez um pãozinho egípcio. Segue eu aqui comendo pão. Tá aqui o pão, muito gostoso. Vamos visitar as pirâmides. Saqqara, por exemplo, é uma das pirâmides de degrau, a pirâmide mais antiga, mas as histórias nessas pirâmides eram contadas pela parede, através de hierógrafos, os desenhos e muitas outras coisas que se achava lá. O Egito, gente, é um país voltado ao turismo histórico. Ele é repleto de história, é um museu a céu aberto. Ele tem um comércio atraente, atrativo. Então o comércio é forte, porque todas as coisas que vinham da Ásia passavam pelo norte da África e nós tínhamos acesso. Então a questão dos papiros, vamos visitar umas lojas de papiros, a questão dos perfumes, é um verdadeiro lugar de comércio e de novidades. Primero determinamos el tamaño de la carta que queremos hacer, luego cortamos la planta según el tamaño requerido. Quitamos la parte exterior, así. Esta parte se llama la corteza, es muy fuerte. La parte más importante para nosotros es el corazón de la planta del papiro. Se divide en finas láminas, así. No podemos hacer una carta del papiro con el agua, entonces tenemos que sacar el agua con este martillo. También para sacar el agua. Sí. Tenemos que dejarla en el agua aquí 7 días, en el agua. Después de 7 días tenemos 2 capas de algodón como estas, donde ponemos las láminas en una forma horizontal y vertical. Así. Hasta hacer una carta completa, luego la cubrimos y la ponemos bajo la prensa. Y apretamos muy fuertemente con la prensa y la carta se queda bajo la prensa otros 7 días. Me va a preguntar que los egipcios antiguos desde 5000 años antes de Cristo no tenían una cosa moderna como esta, pero tenían piedras, rocas grandes. Después de 7 días tendremos un papel del papiro como este, assim. O calendário egípcio, né? Lá que as 16 pessoas representando 24 mãos, as horas do dia, e está representado nos seus deuses os anos e tudo. Aqui nós estamos ouvindo sobre o deus Aton. Esta pequena vai ser a esposa no futuro de Tutankhamon. Depois no final tenho todos os tamanhos. Rahman fala sobre a produção dos perfumes. Bueno, en Francia, Inglaterra, los Estados Unidos, todo el mundo, las mezclan nuestras esencias con alcohol, con el filtrador, y las ponen en botellas de cristal, denominando los nombres internacionales. Lancôme, Patou, Guerlain, Cacharel, Emerald, Givins, Skip, de Calvin Klein, Paco Rabanne, Fahrenheit, Paloma Picasso, Samsara, Poison, Ameris, Anais, Anais, Kenzo, Carolina Herrera, todas las marcas internacionales. Gente, tá aí o segredo. Todas as marcas famosas. Tenemos aquí el extracto puro. O extrato puro é tirado do Egito. Sin materias químicas como alcohol, como el fijador. Sem matérias químicas para fixar. Está aqui o segredo do deserto, o Viagra egípcio. A mulher é que usa depois da meia-noite. E olha, 70 milhões de habitantes no Egito. O Hamed me falou agora. 70 milhões. O perfume chama Segredo do Egito. Se usa por uma forma diferente a todo. Se usa por uma forma de pirâmide. Sim,
Sim, tem 45 perfumes no segredo do Egito. 45 distintas flores. 45 distintas flores no segredo do Egito. Abra para nós outros sobre a flor de lótus. La flor de loto es una flor muy sagrada por los antiguos egipcios. Es la más antigua flor de todo el mundo. Es la esencia de la flor del loto. No cambia su fragancia, no se cambia el color. Todo el mundo viene aquí en Egipto para comprar esa esencia. Tirando o leite da vaca. طلع من المشط؟ لا عمرها ما تحصل. A cirurgia dos egípcios. Mais de 4.000 anos. Um monumento sagrado no Egito, do lado do deserto. E os pedaços de pedras, que eu não sei exatamente quantas toneladas, mas elas estão aqui, ó, protegendo o santuário do rei adorado pelo seu povo. Dentre os faraós mais importantes se encontra Zoser. Ele foi o fundador da terceira dinastia. E lá na terceira dinastia que foi criada a tal pirâmide de degrau Saqqara. E ali um genial, uma pessoa excepcional para aquela época, reunia o papel de sacerdote, médico e arquiteto. O primeiro arquiteto do mundo, ele fez história, porque além do faraó que foi beneficiado pela ação dele, ele também criou lá um espaço. O nome dele é Imhotep. Guarda esse nome, é tão difícil de falar. Imhotep. E o que aconteceu? Foi tão importante o papel de Imhotep que os gregos, os romanos, alçaram Imhotep ao céu. Chegaram a relacionar o nome Imhotep, ou inspirado em Imhotep, falaram-se do deus Asclépio. Então Asclépio, aquele Asclépio do Asclepion, daqueles lugares que é usado, é como se fosse um hospital, um lugar para você relaxar, você entra na sauna, entra na água fria, entra na água morna, isso que é muito comum no Império Romano. A inspiração veio lá do Egito, de Imhotep. Agora vamos ver a primeira pirâmide em degrau construída. É uma pirâmide mais rudimentar, depois a técnica vai se aprimorar e até chegar à pirâmide que é como a Quéops, né? É outra técnica. Tirando o leite da vaca. اللي طلع من المشط؟ لا عمرها ما تحصل. لا A cirurgia dos egípcios. لو هو ده النظام سألتني اذا كنت فاكر، قلت لك لا، لو انت فاكر ومتاكد بس ده بامانه بقى بينك وربنا. Toda a história egípcia é contada nos desenhos e a Heródoto. O lugar é simplesmente mágico, não há um tempo igual como esse no mundo inteiro. Haviam 10 colunas dessa. Terremotos, quedas e o tempo fez com que restassem apenas uma completamente intacta. E esta aqui, ó, lá na cúpula, está em forma de um papiro aberto, que é o símbolo do Alto Egito, se a gente pode chamar assim. Enquanto o Baixo Egito tem a flor de lótus. Então estamos na antiga Tebas. Você que está me falando aqui, que essas construções demoraram, assim, por volta de 2.000 anos. Estamos entre 18ª e 19ª dinastia. Esse é o templo do Ramsés.
Terceiro. Eles falam todas as línguas aqui, inglês, espanhol, italiano, em português não falam. Só que esse homem aqui, ó, entende tudo de português. Em aerógrafo você pode conhecer a história desta região. Tudo marcado na pedra, olha só. Há mais de 1000 deuses no Egito. E é uma cultura monoteísta. Como é que se passa então? Então os deuses no Egito representam uma série de qualidades, mas há um Deus supremo. Sí, Amon-Ra. Amon-Ra. Es el dios de los dioses. Indivisível. Sí, Mais poderoso de todos. más poderoso, más fuerte. Que imagem linda. Aqui é o Ramsés II. Dizem que ele teve mais de 80 mulheres. O lugar, eu estou impressionado com o lugar. Olha só a beleza. Acho que a imagem não mostra o clima que tem nessa região. As marcas naquelas pedras. Eu estou emocionado aqui com a beleza da história conservada nessas pedras. Estamos falando aqui com o Seiki, que ainda não casou, e estou perguntando para ele quantas esposas ele pretende ter. Ele diz que uma só, mas uma bonita. Este rei teve 80. Esse é o programa Psiquiatria Sem Fronteiras, Relatório Egito. Estamos seguindo em Luxor, no interior desse belo país, sempre ao lado do Nilo. E olha, gente, o que eu vou relatar para vocês, o que aconteceu quando eu convenci o meu guia, e lá já era amigo, né, Said, quando eu convenci o Said de que ele já tinha feito o papel dele, um guia turístico, ele já mostrou o que tinha que mostrar. Falei, Said, o que eu queria conhecer mesmo é isso aqui. Onde é que você mora? Se eu pudesse ir na tua casa, eu sei que você é arrimo de família, eu sei que você tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, e o seu trabalho sustenta todos os três. Mas eu queria conhecer mesmo onde você mora. E ele ficou constrangido, ele falou, não, mas eu moro num lugar simples. Eu falei, Said, eu não só queria conhecer, vamos dispensar o táxi, eu não só queria conhecer aonde você mora, este lugar simples, como eu queria, daqui de onde nós estamos, ir até a tua casa do jeito que você faz, né? E aí nós vamos fazer isso, e nós vamos pegar as caminhonetes, nós vamos pegar o meio de transporte Said e vamos chegar na casa do Said. Só que, sabe onde que ele mora? Numa favela. Sim, como as nossas favelas, um lugar realmente muito simples. E olha o que aconteceu. Estamos aqui na casa do primo do Seiki. Nessa quitanda nós temos uma árvore aqui, ó, uma árvore aqui dentro, um pé de manga. Olha aí. Aqui as criancinhas tomando água. Ela vai pegar água. Vai pegar água lá de dentro, olha lá. Ó. Chegou aqui e já está tomando água, olha lá. Aqui nós estamos na região onde mora Seiki. Seiki. Vamos agora conhecer uma família simples desse local. Ali atrás as criancinhas gritando hello, porque é o que os americanos falam. Quem fala inglês fala hello. Hello. كلنا تعمل جال ولا يصور ولا بيتك نقل ايوه يكون قلشان
الراجل ده عمل له نادي يشتري العيده. Aqui meu amigo Batman vendendo as frutas para uma senhora. Essas são as caixas onde são trazidas as frutas. Olha que coisa interessante. O ginásio, que parte da população faz exercícios, e entrava nessa área que é a área dos banhos. Aqui é uma piscina com água fria. Essa é a decoração da piscina. Imagina na época. E nessa região, várias temperaturas de água. A medicina também tem a sua história. Acho que a medicina existe desde que existe o ser humano, porque aquele ato de querer cuidar do outro já é uma forma de medicina. Então, ela existe desde que nós, seres humanos, existimos. Uma forma de aliviar a dor ou proteger o outro é uma ação de um curador. E os primitivos faziam isso, tá? Não tinha como não fazer. Mas, inspirado na civilização egípcia e nos registros que a gente encontrou nos papiros, nas paredes, pelos hierógrafos e as escritas, com tantas informações, certamente essa medicina da civilização está naquele local. Então venha comigo, vamos fazer essa viagem. Cada região, né, nesse tempo antigo, tem o seu legado. Nós vamos colher de cada região alguma coisa para poder entender a base dessa medicina, né? E essa medicina que nós fazemos hoje tem muita coisa lá atrás. Era uma prática, nos primórdios, intuitiva, mística. E vocês vão ver, ela vai evoluindo para um lado mais racional, para aquilo que é possível de se comprovar de forma mais fria possível ou mais científica possível, e a medicina de hoje se usa das ciências médicas. Na atualidade, podemos comparar o que se tornou a medicina com as práticas das sociedades tradicionais, onde prevalece ainda essa ação mística religiosa. Quantas coisas nós mostramos aqui de sacerdotes curadores no programa Psiquiatria Sem Fronteira. No meu recente livro, O Cérebro e as Emoções, eu faço uma analogia entre os rituais de todas essas sociedades tradicionais e as nossas práticas psicoterápicas. Bom, vamos começar pelo Egito, já que estão falando do Egito. Se a gente examinar a história da medicina egípcia, a gente tem a impressão de que, com o tempo, a medicina e outras ciências não necessariamente evoluíram. Racionalizar a questão do ato médico ou da relação do sacerdote-curador com o seu paciente não necessariamente é uma evolução. Na pré-história, e mesmo hoje em sociedades não verificadas, o sacerdote, ou seja, o feiticeiro, ele reúne as condições de vamos dizer, um padre, um sacerdote e de um médico, porque não tinham como eles, na época, dissociar uma coisa de outra. Então a ação era mística. Os antigos egípcios, como Imhotep, como falado, também eles tinham lá as técnicas de embalsamento, né? Embalsamar os corpos, mas eles, graças a essa vocação pelo corpo, eles desenvolveram muitas habilidades cirúrgicas, além de outros conhecimentos, né, para conservar o corpo do defunto. Bom, em alguns papiros foram encontrados receitas, gente, talvez até copiadas de documentos anteriores, mas que mostravam como a gente deveria atuar para lidar com as doenças. Desde higiene sendo recomendadas, prevenções que deviam ser atitudes para prevenir das doenças e até ervas que eram dadas naquela época, tá? Bom, o sacerdote médico, ele atuava também então numa dimensão mística no Egito e ele tinha mais prestígio do que os cirurgiões, diferente do que acontece em Roma, vocês vão ver, tá? Bom, havia uma complexidade de técnicas e de fórmulas, onde se usava minerais e vegetais para curar as pessoas. Vamos fazer essa viagem.
agora na história para conhecermos parte do que chamamos hoje de medicina. O Antigo Egito traz documentos que mostram que as mais antigas práticas médicas que se tem conhecimento remontam daquela região até a invasão dos persas. A invasão dos persas se deu em 525 a.C. e as práticas se mantiveram e eram consideradas bem avançadas para a época. Então, quando um determinado outro povo tinha acesso a um faraó, ele sempre pedia para uma autoridade, uma celebridade egípcia, alguma ajuda numa questão ortopédica ou algum trabalho que pudesse ser feito como um trabalho médico. Eles eram considerados. Os gregos historiadores falam, como Homero falou lá em Odisseia, o Egito é um dos lugares onde os homens são mais qualificados em medicina do que qualquer outra civilização. Homero falando na época dos gregos lá. Outros impérios da época requisitavam mesmo esses profissionais médicos para cuidar dos seus problemas de saúde. Mas a magia e a religião não tinham como dissociar, faziam parte da mesma atuação. E sempre se apelava a uma divindade para o exercício da medicina. Sempre tinha algum deus ou algum santo, alguma coisa que era mais ligado à medicina. Todo médico, portanto, era um sacerdote curador. O mais antigo médico de que temos registro no Egito, que é os registros, chama Ezirá. Ele praticou como chefe dos dentistas e médicos junto ao rei Djoser, que reinou durante o século 27 a.C., o famoso Djoser. E a nossa sociedade, evidentemente, com o conhecimento vai progredindo. Às vezes a gente se afasta do que seria o bom senso, uma abordagem melhor do ser humano, mas estamos aí com a possibilidade de acúmulo de conhecimento e com a revisão dos nossos erros melhorar. E na sociedade atual, novamente o cenário do mundo ocidental fica repleto de técnicas alternativas. O espaço do misticismo vai ficando para o lado dos charlatões. Mas, como mostrou o programa Psiquiatria Sem Fronteiras, a atuação de um sacerdote curador deve ser estudada, porque ele trabalha numa outra dimensão e ele pode ter uma certa eficácia. Onde que está a eficácia? Onde que nós médicos perdemos a noção de aspectos que são relevantes na relação médico-paciente? Então, o preconceito um pouco de lado, estudar mais para que a gente aumente cada vez mais o conhecimento. Em diversas partes do mundo, poucos cientistas ainda se atrevem a estudar o conjunto de fenômenos que atingem o homem. Sem desprezar os avanços da ciência, eles examinam também a influência do cultural ou interpretam a transe, a fé, nesse processo de adoecimento e cura. Nos congressos internacionais, cada vez mais, nesse mundo de globalização, nós tivemos espaço para cultura e saúde mental. Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria Cultural ajudou a criar a Associação Mundial de Psiquiatria Cultural. E nós, como profissionais, estudiosos e atuantes na medicina, nós vimos que o preconceito vai diminuindo cada vez mais. Então, nos congressos de psiquiatria, quem falava de cultura e saúde mental já estava cada vez mais no centro das atenções. Nos congressos mundiais, esse grupo de segmento transcultural ou psiquiatria cultural também encontrou mais espaço para poder atuar. E é isso, o conhecimento nunca deve ser algo que o preconceito nos impede de chegar até ele. Basta a gente experimentar, basta a gente observar e basta a gente compartilhar, como é o objetivo do nosso encontro aqui, hoje no Espaço Psiquiatria Sem Fronteiras, falando de cultura e mostrando também a história, como a gente pode usufruir desse conhecimento histórico e trazer um pouco de diversão para vocês através do conhecimento. Espero ver vocês no próximo programa Psiquiatria Sem Fronteiras. Estivemos aqui exibindo, então, o Relatório Egito e nessa inspiração falando um pouquinho de medicina. Até o próximo programa.